Olá, pessoal. O método Pomodoro é um método de gerenciamento de tempo baseado em períodos de 25 minutos de estudo ou trabalho focados, interrompidos por intervalos curtos de 5 minutos. Após 4 períodos de trabalho focado consecutivos, são geralmente feitos intervalos mais longos, que podem variar de 15 a 30 minutos. Cada bloco de 25 minutos de estudo é chamado de Pomodoro, palavra italiana que significa tomate. Samantha e Alice se reuniram para estudarem juntas para o vestibular usando o método Pomodoro, com algumas adaptações. Samantha decidiu que faria intervalos longos com 3/5 do tempo de trabalho focado, o qual, por sua vez, teria duração regular. Beleza, duração regular. Alice, por sua vez, decidiu adaptar tanto o tempo de trabalho focado quanto o tempo de intervalo curto do método, multiplicando as suas durações usuais por 6/5. O intervalo longo teria 7/3 dos intervalos curtos adotados por ela, após a adaptação. Colocando o método em prática, com as adaptações determinadas, certo dia elas decidiram começar a estudar às 13 horas, combinando que a última a terminar os estudos trancaria a sala assim que finalizasse as tarefas. Sabendo que cada uma delas encerrou as tarefas ao final do 8º período, o 8º tempo de trabalho focado, a hora em que a sala foi trancada foi... Bem, então inicialmente vamos calcular cada etapa, do método Pomodoro para as duas garotas. Para Samantha, observe, ela tem o método Pomodoro dela com a duração regular, mas com intervalos longos, que podem variar aqui, sendo 3/5 do trabalho focado. Então, para Samantha, o trabalho focado 25 minutos, os intervalos longos 3/5 desse tempo, então 3/5 de 25, 15 minutos, e os intervalos curtos, cada um durando 5 minutos. Para a Alice, o tempo de trabalho focado, que eu estou chamando de TF, vamos lá, tanto o trabalho focado quanto o intervalo curto, ela multiplicava as durações usuais por 6/5. Então o trabalho focado para a Alice é 6/5 de 25, que são então 30 minutos. O intervalo longo a gente vai calcular daqui a pouco, e o intervalo curto para a Alice também são 6/5 da duração usual, 6/5 de 5, então são 6 minutos. O intervalo longo, 7/3 dos intervalos curtos adotados por ela após a adaptação, ou seja, 7/3 de 6 minutos, 7/3 de 6, 7/3 de 6, 6 dividido por 3 dá 2, então 14 minutos. Bom, agora vamos olhar para a tarde dessas garotas. As duas fizeram 8 tempos de trabalho focado. Então eu tenho o primeiro trabalho focado até o último trabalho focado, que é o 8º para as duas. Vai durar tempos diferentes, mas é o 8º para as duas. Então observe, para as duas meninas fizeram 8 tempos de trabalho focado. Se são 8 tempos de trabalho focado, tem 7 intervalos aí no meio, Desses 7 intervalos, um é longo, que é o depois, do quarto do período de trabalho focado, aqui após 4 períodos de trabalho focado.
né? Viria um longo aqui depois do oitavo, né? Mas aí acabou, não tem mais intervalo. Então aqui eu tenho um intervalo longo e 6 intervalos curtos. Então é calcular o tempo para cada uma. Para Samantha são 8 vezes 25 mais um intervalo longo, 1 vezes 15, mais 6 intervalos curtos, 6 vezes 5. Isso dá 200, que é 8 vezes 25, mais 15, mais 30, totalizando 245 minutos. Esse é o tempo que a Samantha ficou estudando. A Alice são 8 intervalos de trabalho focado, né? 30 minutos, então 8 vezes 30, mais 1 de intervalo longo, que para ela são 14 minutos, mais 6 de 6 minutos, são os intervalos curtos para ela. Então aqui eu tenho 240, mais 14, mais 36. Então observe que 14 mais 36 dá 50, né? 50 mais 240, 290 minutos. Então a gente pode concluir que quem fechará a sala é a Alice, né? E ela fará isso 290 minutos depois das 13 horas. Então, 290 minutos, né? Quantas horas inteiras eu tenho aqui dentro? 4 horas, né? Porque 4 horas inteiras corresponde a 240 minutos, né? 4 vezes 60. E 5 horas excede os 290 minutos, né? Porque 5 horas seriam 300 minutos. Então eu tenho aqui 4 horas, como 4 horas são 240, né? Faltarão 50 minutos para fechar aqui os 290, né? Então 4 horas e 50 minutos. Como elas começaram às 13 horas, né? Elas vão terminar às 17 horas. Elas não, a Alice, né? Que terminou depois, vai terminar às 17 horas e 50 minutos. Resposta correta, letra E. E é isto. Até a próxima.